Bom, pessoal, vamos começar a falar agora sobre enzimas. Enzimas são moléculas orgânicas que têm a função de aumentar a velocidade das reações nas reações químicas. Ela acontece em praticamente todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Alguma ou outra não são catalisadas por enzimas, mas 99,9% são catalisadas por enzimas, tá? E qual que é a grande função dela? É aumentar a velocidade da reação. E por que que isso é tão importante? Porque sem essas enzimas, o nosso corpo não seria compatível com a vida, porque a velocidade seria tão lenta que o nosso corpo não conseguiria a energia necessária para fazer isso. Então, agora vamos aqui no material e vamos ver algumas características dessas enzimas. Então, pessoal, as enzimas, elas são compostas por uma parte proteica, tá? E uma parte não proteica, que pode ser uma vitamina, pode ser um íon metálico, por exemplo, ferro, cálcio, ah, cobre. Então, qualquer coisa assim pode agir como uma coenzima, tá? Então, as enzimas são formadas por uma parte proteica, que é chamada de apoenzima, e uma parte não proteica, que é chamada de cofator. E quando uma proteína se junta a um cofator, ela está pronta para fazer as reações enzimáticas, e isso é chamado de aloenzima, tá? Então vamos ver aqui algumas coisas que são importantes das enzimas. A função da enzima, pessoal, é baixar o complexo ativado. Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você pega uma bola do chão e coloca ela em cima da mesa, então vou desenhar aqui, por exemplo, desenhando esse pedacinho aqui. Aqui está o chão, certo? Aqui uma mesa e aqui a bola. Quando você vai colocar essa bola em cima da mesa, você não coloca ela diretamente e ergue apenas o necessário para colocar ela em cima da mesa. O que que você faz? Você faz mais ou menos esse movimento aqui, né? Você ergue ela mais do que era para o necessário para colocar na mesa. Você coloca uma sobrinha em cima ali, né? E com as enzimas acontece a mesma coisa. Por quê? Quando vai acontecer uma reação química, por exemplo, essa daqui, que seria no caso do exemplo da mesa, você não vai apenas pegar os reagentes e colocar em cima da mesa. Não, você vai erguer um pouco mais para que tudo isso possa acontecer. Então, esse um pouco a mais é chamado de complexo ativado, que é esse ponto mais alto, o ponto mais alto da reação de energia é chamado de complexo ativado. Complexo ativado. E qual que é a função desse complexo ativado? É realmente dar essa sobra. Então, nas reações químicas, também, por exemplo, quando vai ter as moléculas lá de carbono, essas moléculas elas ficam soltas, né, sem ligações nenhuma. E essa energia que está dissipada, um pouco a mais do que o necessário, é o que permite que elas fiquem voláteis para mudar de posições para quando essas enzimas possam formar novas moléculas, né? Então, quando elas estão ligadas firmemente, não é possível fazer isso. Então, poderia, por exemplo, apenas cortá-la assim. Agora, quando temos essa energia um pouco maior, ela vai meio que soltar todos e eu posso, por exemplo, juntar essas moléculas aqui, né? Então, vamos por essas moléculas aqui e acabar juntando essa com essa. Então ela vai ficar mais fácil de variar as posições na molécula. Então qual que é a função da enzima nesse complexo ativado? Ele vai fazer com que tudo isso seja mais baixo. Então, ó, aqui temos o complexo ativado de uma reação sem enzima e aqui um complexo ativado com a enzima. A energia necessária para que isso aconteça é bem menor, que é essa quantidade de energia. Então, é mais fácil uma reação acontecer com esse complexo ativado mais baixo, porque é necessário menos energia. Então, aqui vai ter os reagentes, que são o quê? A matéria-prima, né? Matéria-prima nas reações são chamados de reagentes. Então, esses reagentes vão ser energizados, né, até chegar nesse nível do complexo ativado. Quando ele atinge esse complexo ativado, as moléculas elas ficam instáveis para que possam mudar de posição. E isso vai formar um produto, quando ela muda essas ligações. Então vamos pegar aqui, por exemplo, dois piruvatos na gliconeogênese, e depois que as enzimas começarem a colocar energia nesses piruvatos, aqui ele vai formar uma molécula de 6 carbonos, né? Então vai unir as moléculas.
E como o produto final ele é mais complexo do que o inicial, isso aqui é uma reação de anabolismo. É uma reação de anabolismo. Porque o produto final ele tem mais energia. Ó. Aqui ele está tendo 6 carbonos, enquanto que aqui só tinha 2 moléculas de 3 carbonos. E agora que nós temos uma molécula de 6 carbonos. Então, tudo isso aconteceu um anabolismo. Então, isso é até visto no gráfico, que aqui o produto, ó, ele tem mais energia do que os reagentes. Então, foi adicionado energia a essa molécula. Então, foi uma reação de anabolismo. E essa variação de energia é chamada de ΔH, que é a energia final menos a energia inicial. Então, quando colocamos a energia final menos a energia inicial, temos um ΔH positivo. E quando esse ΔH é positivo, é uma reação de endotérmica, ou seja, absorveu energia. E isso é anabolismo, tá bom? E isso também acontece com as reações de catabolismo. Apesar das moléculas dos reagentes ser menos energéticas, né? Ou seja, mais estáveis, quanto menor a molécula, mais estável ela é. Então, é muito mais fácil você quebrar um malto, né? Que são 2 glicoses, transformar ela em 2 glicoses, do que pegar essas 2 glicoses e transformar em malto. Então, quando uma molécula ela é maior, ela é mais instável. Então, é mais fácil de dividi-la. Entretanto, mesmo sendo mais fácil você dividir elas, mesmo assim você precisa de um complexo ativado. Então aqui seria o exemplo ao contrário, né? Tem uma molécula em cima da mesa e você quer tirá-la e colocá-la no chão, mas você também não simplesmente joga ela para o chão. Você tira ela, levanta um pouquinho e coloca no chão. Então isso aqui também é o complexo ativado dessas moléculas, tá? Então tem o complexo ativado de reações não catalisadas e aqui com as enzimas catalisadas, tá bom? E essa variação de energia, podemos ver aqui que o produto final ele tem menos energia do que os reagentes, que são os produtos iniciais. Então esse ΔH é negativo. Por quê? O produto final, a energia final, menos a energia inicial, ela está dando um saldo negativo. Então o ΔH é negativo. E negativo significa também que é menor que zero, tá? Enquanto que aqui o positivo é um ΔH maior que zero, tá bom? Então todas as reações que tiverem um saldo negativo, elas serão exotérmicas. Mesmo, e elas precisarão de uma enzima para ajudar nessas reações, mesmo sendo que o produto final ele seja mais estável do que o produto inicial, tá bom? Mesmo assim, ele precisa dessa ajuda das enzimas. E tudo isso é para aumentar a velocidade. Então, colocando como exemplo aqui uma glicólise, né, que é a quebra da glicose, que é como as nossas células precisam de energia para se manterem vivas. Então, se não tivesse todas as enzimas lá, que nós vamos ver que são 10 reações, se são 10 reações, logo são 10 enzimas que vão estar agindo nessas reações. Então, se não fossem essas 10 enzimas quebrando essa glicose numa velocidade o suficiente para que nós conseguimos energia, o nosso corpo não conseguiria se manter vivo. Então, as enzimas são de extrema importância para isso. E tem algumas coisas também que vai ser muito importante a gente entender sobre as enzimas. Uma delas é que cada enzima ela é específica para o substrato dela. Então, por exemplo, aqui temos a hexoquinase, como exemplo, né, que vai transformar a glicose e vai transformar ela em glicose 6-fosfato. Nós veremos isso mais aprofundadamente na glicólise, tá? Glicose 6-fosfato. E quem faz isso é a enzima chamada hexoquinase. Ela só faz isso. Ela não vai fazer absolutamente mais nada. A função dela é transformar glicose em glicose 6-fosfatos. Ela não vai fazer mais nada. Ela não vai fazer o contrário, não vai fazer nada. Ela tem somente essa função. Logo, ela é específica. Ela só faz isso. Então, seguindo esse raciocínio que as enzimas elas são específicas para o substrato e para aquela reação, vamos pegar, por exemplo, essa reação aqui. Como nós podemos ver, ela é uma reação de catabolismo. Por quê? O substrato, que é o produto inicial, ele está se dividindo
Então aqui ele está formando duas moléculas, ou seja, uma molécula mais complexa em uma molécula menos complexa, tá? Duas moléculas menos complexas. Então, o que está acontecendo aqui? O que é muito importante a gente entender das enzimas? Como ela tem apenas uma função, ela vai ter uma coisa chamada sítio ativo. O que é o sítio ativo? Vou dar um zoom aqui. O sítio ativo é o local onde o substrato irá se ligar à enzima. Então, aqui é o sítio ativo dessa enzima que estamos tendo como exemplo. Como podemos ver, ela é do formato específico para esse substrato. Então, esse substrato ele vai chegar e vai conseguir se encaixar perfeitamente no sítio ativo da enzima. Então, se tivermos outro tipo de substrato, ele não vai encaixar. Então, vamos supor, por exemplo, que nós tivéssemos duas enzimas, um substrato que fosse igual isso aqui, ó. Ele ia pegar, ia chegar aqui e ele não iria encaixar. E como ele não encaixa, ele não acontece a reação, beleza? Então, o sítio ativado é o que dá especificidade à molécula, à reação. Então, o sítio ativo vai pegar o sítio ativado e vai fazer a reação. Então, quando o substrato se liga à enzima, o nome disso é complexo enzima-substrato, tá? E a partir desse momento vai acontecer as reações. E acontecendo as reações, teremos aqui o produto final, beleza? Agora, além disso, existe uma coisa que eu falei para vocês agora há pouco, que é as coenzimas, né? Então aqui já seria uma enzima funcionante, mas podemos ter como exemplo aqui uma coenzima, que é o quê? Aqui é a parte proteica da enzima, né? Só que ela está ainda inativa. Por quê? Porque os substratos não conseguem se encaixar perfeitamente aqui no sítio ativo dessa enzima. Então vai vir um cofator, que pode ser, que eu falei para vocês, um íon, uma outra molécula orgânica, uma vitamina. Ele pode se ligar aqui, onde é o sítio ativo, e completar essa molécula. Agora sim, a enzima fica possível de reagir, de fazer as reações, tá? Então vou dar um outro exemplo aqui desenhando, pegando como exemplo essa molécula que a gente estava olhando aqui anteriormente. Então aqui é quando ela funciona perfeitamente, né? Então vou desenhar uma cópia dela aqui, só para ficar fácil de entender. Então aqui é a enzima, aqui o substrato. Beleza. Então como que vai acontecer? Vou pegar e copiar isso aqui para uma outra região, apenas para podermos desenhar. Então, primeiro temos essa primeira enzima, né? Só que agora essa enzima ela é incompleta. Então, ao invés de ser assim, ela vai ser assim. Agora, como podemos ver, esse substrato, a hora que ele tentar encaixar aqui, ele não vai ficar encaixado perfeitamente. Vai ficar esse buraco. Então, o cofator ele vai vir para preencher esse espaço. Então, aqui ele vai vir, vai preencher. Vai preencher. Agora que ele está preenchido, ele vai conseguir fazer essas reações. Agora sim, a enzima está completamente ativa, beleza? E isso, pessoal, é chamado de teoria chave-fechadura. Por quê? A chave só se encaixa naquela fechadura e vice-versa. Então, cada enzima tem a sua função específica e não dá de fazer outra coisa. Uma chave só abre aquela fechadura. Se ela tentar abrir outra fechadura, não dará certo, beleza? Então essa é a teoria chave-fechadura das enzimas. Outra coisa que é muito importante é que as enzimas elas não são consumidas nesse processo. Ou seja, elas são ferramentas, né, para catalisar essas reações, para acelerar elas. Então, no final, essa enzima ela está completamente livre para acontecer uma nova reação. Então, ela faz a reação e ela não é consumida no final, ela não é destruída, não acontece nada com ela. Então, ela continua pronta para fazer uma nova reação. Então, apenas uma enzima consegue fazer várias reações, tá?
O nosso corpo, ela não tem só uma enzima, né? Então, vai ter um número X de, por exemplo, hexoquinases, e esse número X vai ter uma velocidade de reação. Então, qual que é a velocidade dela? É o tanto de enzimas que tem. Então, por exemplo, você tem numa fábrica, uma fábrica que tem duas máquinas de produzir sapato. A velocidade daquelas máquinas de produção de sapato é equivalente a duas máquinas. Após ela produzir um sapato, ela não precisa construir uma nova máquina. Aquela máquina já é o suficiente. Então, quanto mais máquinas, maior a velocidade. Mas ao final de cada produção, não é degradada. Então, ela tem essa velocidade. Então, aqui chegaremos a uma outra característica das enzimas, né? Que é a questão do que são as coisas que afetam nessa velocidade das reações, né? Então, vamos pegar como exemplo a amilase salivar, que é a enzima que vai degradar carboidratos na boca. Ela tem um pH ótimo e uma temperatura ótima para acontecer todas as reações que ela precisa. Então, qual que é o pH ideal da amilase salivar? É o equivalente à da boca, que é 6,5 a 7. Então, essa é a melhor condição dela em questão de pH, que é mais ou menos aqui, ó, 6,5, 7. Então, aqui é quando ela está no máximo da atividade dela. Então, o que vai acontecer? Quando a gente está consumindo um carboidrato na boca, ela vai começar a agir e como ali está tudo perfeito, ela vai ter a sua quebra. Entretanto, depois que a gente deglute o alimento, esse bolo alimentar vai chegar no estômago. E no estômago, o pH é entre 1,5 e 2. Então, ó, como podemos ver que a atividade enzimática dela cai lá embaixo. Ela praticamente para de funcionar. A amilase salivar, o pH dela que ela resiste é até 4. A partir de 4, ela não consegue mais ter atividade. Então, com isso, o pH é muito importante para as reações químicas. Isso também podemos ver, por exemplo, no pH sanguíneo. A variação do pH sanguíneo é muito baixa, por causa dessa degradação de proteínas. Essa variação de pH, pessoal, é uma característica que tem em todas as proteínas, que é a questão da desnaturação proteica. Então, quando o pH fica muito fora do que a enzima ou a proteína aguenta, vai fazer a desnaturação, tanto para o pH menor quanto para o pH maior. Então temos aqui, por exemplo, que a atividade máxima dessa enzima é 7. Mas, tanto quanto o pH baixa quanto o pH aumenta, essa atividade baixa. Por quê? Ela vai começar a se desnaturar, ela vai perder a estrutura tridimensional dessa proteína, tá? A mesma coisa também acontece com a temperatura, só que podemos ver que o gráfico é diferente. Aqui é uma curva linear e aqui é uma queda muito abrupta. Então, isso nós podemos ver também, por exemplo, nas febres. Um paciente que tem uma febre constante de 37, 38 por muito tempo é melhor do que por um período muito curto de uma temperatura de 40 a 41. Por quê? Quando ele chega a uma temperatura mais ou menos de 38, mais ou menos, a enzima dele vai estar diminuída, só que ela não consegue estar degradada ainda, né? Ela não conseguiu desnaturar. A partir do momento que o paciente passa de 40 para 41, a atividade enzimática é muito afetada. Então, isso pode levar à morte. Então, é melhor ter uma febre baixa por longos períodos do que uma febre muito alta rápido, por causa dessa temperatura que vai fazer a desnaturação de proteínas. E essa desnaturação de proteínas não é só de enzimas, né? É de todas as proteínas corporais. Então, por exemplo, a albumina, que é uma proteína sanguínea, ela vai ser desnaturada também e vai perder função. Então, a pessoa pode começar a ter edemas, outras situações. Para quem não sabe especificamente o que é uma desnaturação, é você pegar, por exemplo, um ovo cozido. Quando você pega um ovo, a clara, ela ainda está na sua forma líquida, né? Então, ali é quando ela tem as atividades. A proteína ela está em perfeitas condições ali. Quando você faz o cozimento dessas proteínas, você pode ver que o ovo fica duro. Então imagine isso acontecendo no seu corpo, né? E isso está fazendo uma degradação natural dessas proteínas a partir da temperatura. Outro exemplo do pH é que vocês já devem ter visto algum experimento de internet, né? Algum vídeo sensacionalista, que é a questão de colocar um ovo também dentro de um copo de Coca-Cola. A Coca-Cola ela tem um pH ácido, né? Então, quando você coloca uma proteína em um pH ácido, como nós vimos aqui, fora do pH ideal dessa enzima, ela também vai ser degradada.
Então vai ficar, por exemplo, uma gelatina, né? Isso é uma desnaturação proteica. Mas, como eu falei para vocês, tem o pH ótimo, ideal de cada enzima. Cada enzima tem o seu pH ideal. A amilase salivar, o pH ideal dela é 7, porque é o da boca, e é onde ela é secretada. Agora, por exemplo, o pH ideal das enzimas do estômago é um pH 2, porque o estômago é o pH 2. Então, se as proteínas não funcionassem naquele pH, não faria sentido tê-las naquele momento, né? Então, o pH proteico, ele é ideal nessas condições. E outra coisa que também vai influenciar na velocidade das reações é a questão de substrato, a quantidade de substrato que você tenha em referente àquela enzima. Então, por quê? As enzimas, elas ficam diluídas na célula. Então, aqui vai ter várias enzimas, por exemplo, né? Então, cada pontinho desse aqui, vamos supor que é uma enzima. Tem várias enzimas. Mas vamos supor que você tivesse apenas 2 moléculas de substrato. Essa aqui e essa aqui. A enzima e o substrato, eles têm que fazer contato para que essa reação aconteça. Então, quanto menos substrato tem, mais difícil a probabilidade desse substrato se encontrar com a enzima. Então, é questão de probabilidade, já é matemática. Agora, se você tem muito substrato, vou colocar aqui muito substrato, a chance de um substrato não se encontrar com uma enzima é muito baixa. Então, tudo isso, como a baixa probabilidade de não encontrar, ou seja, vai ser muito mais fácil um substrato encontrar uma enzima e se ligar a ela. Tudo isso também aumenta a velocidade de reação, né? Então, aqui, ó, quando tem pouco substrato, a velocidade é baixa. Quando começa a subir o substrato, aumenta as chances de um substrato encontrar uma enzima, e isso vai aumentar a velocidade de reação, porque tem mais enzimas ligadas a substratos. E isso vai aumentar o tanto de máquinas funcionando, né? Então, as enzimas seriam como máquinas. Quanto mais máquina funcionando, maior a velocidade de produção. Então, como está tudo funcionando, vai chegar o ponto que é chamado também de ponto de saturação. Que nem eu falei para vocês, tem um exemplo das máquinas de sapato. Se uma empresa tem 2 máquinas de sapato, a velocidade máxima de produção dela é equivalente a essas 2 máquinas. Então, o ponto de saturação também vai ser referente ao quanto de enzimas temos no nosso corpo. Se nós só temos, por exemplo, 100 enzimas, a velocidade máxima é equivalente a 100 enzimas. Não adianta você colocar 1 bilhão de substrato, porque a velocidade máxima é de 100 enzimas. Então, isso é o que vai ditar o ponto de saturação, que é a concentração máxima das reações. Então, aqui podemos ver que, enquanto está subindo o substrato, ainda está tendo aumento da velocidade. A partir desse momento que chega num platô, é porque todas as enzimas estão tendo a sua atividade, tá? E aqui, por exemplo, 50% das enzimas apenas estavam tendo atividade, e os outros 50% não. Aqui, 70%, 80%. E aqui chegou na saturação de 100% das proteínas, tá? Então aqui é o ponto de platô. Então essa concentração de substrato faz muita importância também na velocidade de reação. Então essas 3 variáveis é o que vai ditar essa velocidade. Tanto o pH, quanto a temperatura, quanto a concentração de substrato. Você acabou de ver uma aula do meu curso. Se você quer ter acesso a esse curso completo, com todas as aulas desde a introdução, passando por carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, mais um material PDF, é só acessar o link que está logo abaixo desse vídeo.